Olá meus amigos, esse é um vídeo que eu estou produzindo, na realidade estou gravando, que faz parte aí do nosso programa Compartilhando Ideias pela YouTube, e esse assunto aqui é um assunto de grande relevância, eu acho que é o centro do debate no nosso país hoje. A última prévia da inflação foi de 1,73. Isso significa que nós estamos numa inflação acumulada durante os últimos 12 meses de 12%, 12, alguma coisa. É uma dos maiores índices inflacionários da história recente do nosso país. E o que está levando a inflação a subir tanto? O carro-chefe é a gasolina, o carro-chefe é os combustíveis, que tem elevado, e influenciado em toda a cadeia produtiva do nosso país. E quem é responsável pelo aumento da gasolina? Sim, o governo, ele que é o grande responsável. Que não só a gasolina, mas todos os produtos administráveis pelo governo, luz elétrica, gasolina, gás de cozinha, enfim. E isso tem devastado a vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas mais pobres. Por quê? Porque a inflação de 12% para uma pessoa de classe média alta não tem tanto impacto como para a população mais pobre. Porque a população mais pobre, o que ela ganha, basicamente, nem dá para pagar os itens primários de cesta básica, de habitação, de transporte, Então tudo que a renda da população mais pobre arrecada, fruto do seu trabalho, ele é usado plenamente nos bens básicos, diferentemente da classe média, que acaba tendo gordura, tem poupança. Então a inflação que ocorre no nosso país, ela atinge em cheio a população mais pobre. Não é à toa que nós, andando pelas ruas, estamos assistindo e vendo milhares e milhares de famílias em situação de rua, em situação de pobreza extrema, e isso tem um responsável. Não adianta a gente querer fugir do processo da história. Este responsável se chama Bolsonaro, o presidente do nosso país. A política de preços adotada pela Petrobras, e eu tenho um vídeo anterior que fala isso, porque a nossa gasolina é tão cara, demonstra o equívoco e a opção que esse governo fez em garantir a riqueza aos acionistas em detrimento da pobreza do seu povo. Então, gente, nós temos que entender que a centralidade nesse processo eleitoral é o custo de vida, é o aumento da miséria, o aumento do desalento e o aumento da pobreza. E como que nós podemos reverter isso? Retirando o Bolsonaro nas eleições. Esse governo já está no seu final, Tudo de desastre que poderia acontecer no nosso país já aconteceu, com a perda inclusive de mais de 600 mil vidas por causa da Covid, por causa da pandemia, que poderia ter sido plenamente evitada, tá certo? Então, nós temos que dialogar com a população para que ela entenda que, para que nós possamos sair desta situação dramática que o povo brasileiro está vivendo, nós temos que mudar a política econômica, alterar a política econômica, E nós temos como referência para dialogar com você e com as pessoas o próprio governo do presidente Lula, O seu legado, ele mostrou, porque quando ele assumiu o governo em 2003, o desemprego estava em 12 milhões de pessoas, a inflação estava em alta, E Lula conseguiu recolocar o país distribuindo renda, criando programas sociais importantes que garantiam o resgate à dignidade do povo brasileiro. E isso foi perdido logo depois do golpe, com as medidas que foram tomadas tanto no governo Temer como no governo de Bolsonaro, seja o teto de gasto, seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista, seja a entrega do nosso patrimônio público. Tudo isso fez com que agravasse ainda mais a situação em que nós estamos vivendo. Então não tem outro fator de discussão, outro fator de debate que nós temos que fazer, que é o resgate
né? Primeiro, é o resgate da dignidade do povo, como eu disse, e a alteração dessa política econômica nefasta que vem a cada dia degradando mais a situação do povo brasileiro. Portanto, vamos debater, vamos discutir, vamos conversar com as pessoas. O que nós temos que mudar é a política econômica. E para mudarmos a política econômica, a pessoa capaz de fazer isso, né, que inclusive está liderando as pesquisas de opinião, se chama-se Lula. Ele tem a experiência comprovada e mais do que isso, né, ele tem dito a todo momento: eu só serei candidato à presidência se eu fizer mais do que eu fiz nesses últimos 8 anos que ele foi presidente da República. E lembre-se, ele terminou o mandato com 87% de aprovação. Portanto, vamos fazer o debate com a sociedade e vamos propor a mudança do plano de governo. Não podemos viver mais nessa situação como uma inflação de mais de 12% e a deterioração da vida do povo brasileiro. Um abraço, peço que você possa se inscrever no meu canal, no YouTube, compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso diálogo. Um abraço.